Paz, queridos. Hoje a nossa lição será a lição 12, que é Zacarias, o reinado do Messias. E logo na leitura bíblica em classe, cujos versículos vocês podem estar vendo em casa, que se referem a Zacarias 14, versículo do 1 ao 4, Zacarias 16, versículo do 20 ao 21, já vem nos mostrando de que tipo eram essas profecias de Zacarias. E ao decorrer desses versículos, a gente começa a ver que o objetivo de Zacarias era mostrar o futuro de Israel e também o fim dos tempos. E logo na introdução a gente já vê que Zacarias ele vinha com uma proposta um pouco diferenciada dos outros profetas. E diz assim: Jesus, o Messias escolhido, é o tema central da profecia de Zacarias. O profeta deu continuidade à tarefa de incentivar o povo na reconstrução do templo. Conduzia a nação à esperança futura. Profecias deste livro foram cabalmente cumpridas durante o ministério de Jesus. Só nessa introdução a gente já começa a perceber que haviam duas propostas nas profecias de Zacarias. Primeiro, ele queria incentivar o povo na reconstrução do templo. Segundo, ele também estava, naquele momento, conduzindo o povo a um futuro. E esse futuro tinha totalmente a ver com o nascimento de Jesus e seu ministério aqui na Terra. Com isso, a gente vai para o tópico 1, contexto histórico. Zacarias era um profeta de linhagem sacerdotal, ou seja, sua família era de sacerdotes. Ainda jovem, iniciou seu ofício profético ao lado do ancião Ageu. E aí, a gente pode focar em 2 pontos. Primeiro, Zacarias, quando ele é chamado por Deus, ele é jovem. E aí, a gente já pode pensar numa coisa muito importante, que Deus ele nunca faz acepção de pessoas. Ele pode chamar qualquer um, pode chamar crianças, jovens, adultos, anciões. Basta que você tenha disponibilidade para o reino. E mesmo no tempo em que já tinha profetas, Deus levanta Zacarias também para um momento muito importante. Segundo ponto, ele andava ao lado do ancião Ageu. E a gente pode pensar, se ele era tão jovem, não seria certo ele andar com outros jovens? E Zacarias não é o primeiro que andava com pessoas mais velhas. Ao longo da Bíblia a gente vai ver que vários e vários jovens andavam com pessoas mais velhas, como Moisés e Josué e outros. E a gente vai entender que isso era uma forma de eles terem pessoas que poderiam abençoar a vida deles, que poderiam levantar eles espiritualmente. E aqui nos ensina que a gente sempre tem que escolher com quem a gente vai andar. Isso é uma coisa muito importante, principalmente para os jovens. Então reflita muito bem quem está ao seu lado, com quem você anda, com quem você compartilha os seus segredos. E a gente vê isso em Esdras, capítulo 5, versículo 1, que diz: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com ele. Então a gente vê que o Espírito de Deus estava com ambos, tanto com Ageu como com Zacarias. E a gente vê como a presença, o exemplo, ele influencia na vida de alguém. A nação de Israel estava sob domínio persa. O povo vivia na própria terra, mas não era livre. E aí a gente começa a entender qual era o contexto dessa nação. Era uma nação que estava retornando do exílio, tinha passado 70 anos preso como escravo na Babilônia. E aí vem o rei Ciro
da Pérsia e concede a liberdade para eles voltarem para sua terra de origem. Mas mesmo eles se libertando da Babilônia, eles ainda não se sentiam livres. De uma certa forma, eles ainda eram escravos. Eles não tinham poder de escolha, eles não tinham autonomia política, eles ainda eram presos. E aí a gente vê como isso traz uma angústia para o povo nessa época. Porque eles queriam ser totalmente livres. E aí a gente pode perceber isso em Daniel. Daniel 9, versículo 25. Se você quiser, você pode abrir comigo. Que diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, a cidade, ela iria ser reedificada. O templo, ele iria ser reedificado. Mas essa reedificação seria em tempos angustiosos. E o povo estava vivendo esse tempo. Então, Zacarias, ele aparece para promover a esperança ao povo. Que mesmo naquele cenário caótico, naquele cenário ainda onde a cidade estava completamente ainda destruída, sem muros, porque a gente precisa lembrar que foram 70 anos em que o povo não estava ali, então a cidade não era habitada, a cidade ela precisava ser reconstruída. Então o povo ele estava sofrendo com aquela situação. Então Zacarias se levanta primeiramente para promover a esperança. E em segundo momento, Deus levanta também para dizer ao povo que o reino perpétuo do Senhor iria ser estabelecido. E aí, nós podemos chegar no tópico 2, que é a estrutura do livro. O livro de Zacarias tem 14 capítulos e a revista divide em 3 temas. Primeiro, 2.1. Visões durante a construção do templo. E aí, nesse tópico, vai dizer que o profeta ele recebeu 8 visões. E essas 8 visões, elas estão descritas na revista. E está nesse quadradinho aqui, e vem especificando cada visão de Zacarias, cada significado dessa visão, e também a aplicação dessa visão. E aí a gente entende que essas visões, elas vieram para trazer um tempo favorável ao povo, para dizer que ainda havia esperança para eles, para dizer que ainda um rei que iria reinar sobre toda a terra, ele iria nascer e iria surgir. Então, essas profecias, elas vêm revelar o reino messiânico de Jesus. O tópico 2.2. Recomendações à obediência e seus resultados. Deus exorta o povo a não seguir o caminho de seus pais, que foram punidos pela insubmissão. E aí, a gente começa a ver que as profecias de Zacarias, elas vêm para incentivar o povo a viver uma vida de obediência. E aí Deus fala para eles que a obediência era um pré-requisito para que as bênçãos do Senhor fossem alcançadas. A obediência era um pré-requisito para que a aliança entre Deus e o povo ela fosse restabelecida. E aí a gente precisa lembrar que anteriormente o preço da desobediência ele foi muito caro ao povo, pois o preço da desobediência custou o cativeiro. Então Deus vem relembrar ao povo que, caso eles não fossem obedientes, o castigo iria vir sobre eles, como veio aos pais. E aí, a gente pode abrir em 1 Samuel 15, 22. Você aí na sua casa, você pode abrir comigo. Que diz assim:
Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. E aí a gente aprende uma coisa muito importante. Obedecer vai ser sempre melhor do que sacrificar. E essa palavra, ela vem de encontro aos nossos corações. Porque Deus falou a Israel sobre a obediência e Ele fala conosco nesses tempos atuais. Obedeça, obedeça. Obedecer sempre é melhor. Mesmo que às vezes custe sofrimento, mesmo que às vezes custe renúncia, mas obedeça. Porque o galardão, a vitória será muito maior. E aí a gente entra no tópico 2.3 que diz: juízos de Deus e a glória do Messias. As profecias de Zacarias se cumprem em Cristo Jesus, o Messias esperado. E aí a gente vê que além de toda essa proposta que Zacarias traz, de promover a esperança, de reconstrução do templo, de obediência a Deus, Zacarias fala também sobre o Messias. E Messias quer dizer ungido. Israel precisava de um ungido e principalmente precisava de um Salvador. E Jesus significa Salvador. Então Zacarias, ele traz na sua profecia o surgimento de Jesus Cristo, que ele viria para salvar o seu povo. E aí não podemos esquecer do significado do nome também de Zacarias. Zacarias quer dizer Jeová se lembra. E esse significado tem tudo a ver com o contexto do povo naquele momento. Porque através de Zacarias, Deus estava dizendo para o povo que ele se lembrava ainda das promessas que ele tinha. Que mesmo com todo o cenário desfavorável, Deus ainda tinha planos para aquele povo. Deus ainda iria cumprir a sua palavra na vida deles. E aí, chegamos ao tópico 3, a mensagem de Zacarias. Mesmo após o exílio, Deus ainda tinha planos para Israel. Como eu disse anteriormente, Deus não tinha se esquecido. O povo poderia achar que Deus tinha esquecido, mas Deus não tinha se esquecido. E aí nos faz lembrar aquele versículo que está escrito em 1 Coríntios 2:9. E você pode abrir comigo também esse versículo, que diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o homem, ele pode se esquecer, mas Deus, ele nunca se esquece. E se você tem uma promessa, se Deus te prometeu, tenha certeza, pode passar o tempo que for, mas ela vai se cumprir. E o que Deus tem guardado no coração dele é especial demais. É uma coisa que só ele tem e só ele pode te dar. O povo duvidou de que um dia seria uma nação forte e livre novamente. E aí a gente entende que para Deus não existem impossíveis. O cenário, a realidade dizia que não. A cidade estava destruída, o templo destruído, o povo entristecido, a liberdade não era completa, mas Deus tinha uma promessa que Israel seria uma nação forte e livre novamente. O profeta Zacarias conduz o olhar dos judeus para as promessas do Senhor, a vinda esplendorosa do Messias e seu governo eterno. Logo, Zacarias, ele aponta o olhar para o futuro, para o que ainda ia vir. Ou seja, não importava só o presente, mas ainda havia um futuro muito mais promissor a vir. E esse futuro era o Messias, era Jesus Cristo, era seu ministério, era a sua morte, era a sua ressurreição, era a sua vinda. E assim
como há esse olhar para o futuro para Israel, é o mesmo olhar para o futuro que Deus quer que nós tenhamos hoje. É um olhar de esperança, é um olhar de que, mesmo que o caos esteja instaurado, mesmo que a situação não seja benéfica, mas Ele irá voltar e irá colocar todas as coisas no seu devido lugar. A gente só precisa crer e confiar que Ele está no controle e que as suas promessas serão cumpridas. A visão do futuro trazia refrigério aos corações desanimados e esperança ao povo para permanecer fiel até a vinda de Jesus. E aí eu fico com a palavra fiel. Eu acho que diante de tantas coisas que têm acontecido, eu acho que uma das palavras que precisam estar hoje no nosso coração é a fidelidade. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Precisamos continuar compromissados com a sua palavra. Precisamos ter uma aliança firme com Cristo. E saber que nós temos uma promessa, que um dia Ele irá voltar e irá resgatar a sua igreja. E aí, Zacarias, ele traz a estabilidade ao povo. Ele mostra que há um momento favorável através de um descendente de Davi. E esse descendente de Davi é Jesus Cristo. O propósito de Zacarias era confortar, incentivar o povo de Deus a permanecer fiel em tempos de angústia e perplexidade. E é exatamente o que a gente está vivendo nos dias atuais. São tempos de angústia e tempos de perplexidade. Mas Deus nos diz, permaneça fiel. E Ele está pronto a nos confortar, a nos consolar, a nos dizer que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Conclusão. Nossa confiança deve estar firmada no cumprimento da palavra de Deus. Mesmo que os olhos naturais não vejam um cenário favorável, devemos crer em Cristo, pois Ele é a esperança da nossa salvação. Então, eu quero te deixar essa palavra hoje. Creia, fique firmado no cumprimento da palavra de Deus. Mesmo que a realidade te diga que não, mas se Deus te diz que sim, então é isso que importa. E eu termino com Zacarias, capítulo 14, versículo 9, que diz: E o Senhor será o rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. E é esse grande dia, o dia que Zacarias profetizou há anos e anos e anos atrás. É o dia que confortou o povo de Israel naquele momento. E é também o dia que nos conforta nos dias atuais. Que é o dia em que o Senhor será rei sobre toda a terra. E é esse dia que nós aguardamos. Amém? Que Deus possa falar com mais clareza ao teu coração. E fique com Deus. Amém.